Algumas coisas chegam até nós de forma encantadora, embrulhadas com laços vistosos, acompanhadas de sorrisos e palavras doces. Um presente à primeira vista parece apenas isso, um gesto de carinho, um símbolo de afeto ou lembrança. Mas nem sempre aquilo que recebemos carrega apenas boas intenções. Em muitos casos, os objetos que aceitamos trazem junto uma carga invisível que pode alterar nossa energia, mexer com nossa paz e até mesmo atrair acontecimentos estranhos, confusos e por vezes negativos. Há histórias antigas e recentes que comprovam que o universo espiritual reage a trocas sutis como essas. Não se trata de superstição, mas de sensibilidade espiritual. Certa vez, uma mulher chamada Luísa, então com 44 anos e professora de artes em um projeto social, recebeu um presente aparentemente inofensivo de uma colega de trabalho. Era uma pulseira feita com pedras escuras, pesadas, aparentemente naturais. Luísa era uma pessoa sensível, espiritualizada, e sentiu um desconforto desde o momento em que tocou o objeto, mas não quis parecer mal educada. Agradeceu, colocou a pulseira no pulso e seguiu seu dia. Nas semanas seguintes, coisas começaram a dar errado sem explicação. Projetos foram cancelados, amigos se afastaram, a insônia passou a ser constante e, o mais estranho, sua inspiração artística desapareceu quase por completo. Foi ao conversar com uma senhora da comunidade espiritual que frequentava que entendeu. O presente estava carregado com intenções disfarçadas. Essa não é uma história isolada. Há milhares de pessoas ao redor do mundo relatando acontecimentos semelhantes. Presentes como quadros antigos, joias de família, objetos herdados sem consciência ou até lembranças trazidas de viagens por pessoas desconhecidas. Tudo isso pode estar energeticamente programado para algo muito além do físico. É importante entender que alguns presentes não são apenas físicos. São veículos de energia. Seja por intenções inconscientes ou por ações deliberadas, certos objetos se tornam catalisadores de desequilíbrio, afastamento, confusão ou até mesmo doenças emocionais. Quando aceitamos algo sem prestar atenção na energia por trás daquele gesto, abrimos portas, e nem sempre sabemos o que entra por elas. Outro caso interessante envolveu Gustavo, um terapeuta holístico de 36 anos, que recebia constantemente presentes de seus clientes. Em especial, uma mulher que sempre trazia objetos ligados à espiritualidade, velas de cores específicas, pequenos amuletos, esculturas orientais. Gustavo, por educação, mantinha tudo. Mas após um certo ponto, notou uma mudança brusca em seu ambiente. As consultas começaram a se tornar pesadas. O espaço onde atendia ficava denso, abafado, e ele próprio passou a sentir dores constantes que nunca havia sentido antes. Foi então que decidiu fazer uma limpeza energética profunda e percebeu que o epicentro daquela carga estava concentrado em alguns daqueles presentes. O mais curioso, ao devolver os objetos à remetente, com delicadeza, sentiu um alívio imediato. Essas histórias não são para causar medo, mas para despertar discernimento. Nem todo presente é abençoado, nem toda lembrança deve ser mantida. O ato de dar pode carregar bênçãos, mas também pode carregar frustrações, invejas e até manipulações inconscientes. Há pessoas que dão esperando algo em troca. Há quem dê desejando que a sua energia fique junto da outra pessoa. E há quem nem perceba que, ao entregar algo, transfere também uma parte de sua dor, sua confusão, sua energia mal resolvida. E você, já recebeu algum presente que parecia inocente, mas depois algo mudou em sua vida? Alguma lembrança que passou a carregar um peso? Já se questionou se aquele objeto que insiste em ficar num canto da sua casa pode estar interferindo no seu equilíbrio? Esses questionamentos precisam fazer parte do nosso cotidiano. Não podemos mais viver no piloto automático espiritual. É por isso que, ao longo deste vídeo, vamos revelar quais são os 8 tipos de presentes que você jamais deveria aceitar de alguém, por mais bem intencionada que a pessoa pareça ser. E não se trata de ingratidão, mas de autoproteção. Cada item dessa lista tem sido observado com atenção por pessoas espiritualizadas, líderes espirituais e estudiosos da energia há décadas. E todos eles carregam algo em comum: uma mudança de energia após serem aceitos. Mas antes de mergulharmos na lista completa, é fundamental compreender que proteger a sua energia não é egoísmo, é sabedoria. O mundo espiritual é sensível, inteligente e responde a cada abertura que criamos. Aceitar um objeto de alguém é, em certa medida, dizer sim àquilo que a pessoa está carregando. E se essa carga for pesada, o seu sim
pode ser o início de um longo caminho de limpeza e restauração. 1. Objetos de pessoas com quem você teve um rompimento difícil. Há presentes que carregam memórias, mas alguns trazem muito mais que isso. Trazem a energia de mágoas não resolvidas, de intenções ambíguas, ou de vínculos espirituais que já deveriam ter sido cortados. Imagine receber um livro, por exemplo, de alguém com quem você teve uma história de traição ou dor profunda. Mesmo que aquele objeto pareça inofensivo, ele pode funcionar como um ponto de conexão energética com o passado, impedindo que você feche ciclos. Isso aconteceu com Camila, que aos 28 anos decidiu recomeçar a vida após um relacionamento tóxico. 2 meses depois, recebeu uma carta e um colar do ex-companheiro. Mesmo decidida, guardou o presente por pena. A partir daí, os padrões emocionais começaram a retornar. Pesadelos, sentimentos de culpa, crises de ansiedade. Foi ao desfazer-se do objeto que finalmente sentiu liberdade. 2. Itens religiosos que você não entende ou não compartilha da mesma fé. É muito comum receber imagens, estátuas, símbolos ou objetos ritualísticos como proteção ou bênção. No entanto, aceitar um objeto que está carregado de um sistema de crença que você não compreende ou com o qual não tem conexão pode trazer confusão energética. Pedro, um músico de 41 anos, recebeu uma escultura de madeira de origem africana como agradecimento por uma apresentação. Ele a colocou no estúdio, achando que era apenas arte. Em pouco tempo, o ambiente ficou tenso. Os equipamentos começaram a apresentar falhas inexplicáveis, e o clima no local desandou. Só após investigar a origem espiritual do objeto e retirá-lo de lá, é que a harmonia voltou. Nem tudo que parece espiritual é compatível com o seu campo. 3. Roupas ou acessórios usados por outras pessoas. O que vestimos carrega mais do que estilo, absorve suor, emoções, intenções, momentos vividos. Roupas de segunda mão podem ser uma boa ideia financeiramente ou ecologicamente, mas precisam de um cuidado especial antes de serem usadas. Esther, uma jovem que trabalhava como fotógrafa freelance, ganhou um casaco de uma amiga. Lindo, elegante, perfeito para um ensaio que faria. Desde o dia em que usou o casaco, sua motivação caiu. As fotos pareciam sem brilho, e ela começou a ter uma sensação estranha de desânimo. Ao descobrir que a antiga dona enfrentava uma depressão profunda e que havia usado o casaco em momentos difíceis, entendeu que precisava fazer uma limpeza energética antes de manter aquilo em seu guarda-roupa. Objetos pessoais, especialmente roupas, guardam mais do que fios e tecidos. 4. Presentes que chegam acompanhados de culpa ou obrigação. Algumas ofertas não vêm do coração, mas da manipulação. Aceita. Eu comprei com tanto carinho. Não diga não, senão vou ficar magoado. Essas frases são perigosas. Quando um presente é imposto, ele deixa de ser um presente e se torna um elo de controle. A terapeuta infantil Lúcia, com 53 anos, relatou ter recebido um quadro de uma paciente que dizia que, se ela não aceitasse, a filha ficaria chateada. Mesmo sentindo que aquele presente não fazia sentido, aceitou. E a partir daí, sentia-se constantemente em dívida, com dificuldade de impor limites à família. Quando finalmente devolveu o presente com honestidade e respeito, tudo se reequilibrou. 5. Objetos que causam desconforto imediato, mesmo sem razão aparente. Nem tudo precisa de uma explicação lógica. Às vezes, a alma sabe, o corpo percebe, o espírito sente. Se você recebe um objeto e, ao tocá-lo, sente calafrios, aperto no peito, dor de cabeça ou uma vontade repentina de se afastar, confie nesse sinal. Clara, que atuava como designer gráfica em uma agência, ganhou um cristal de uma amiga. Era belo, mas toda vez que entrava em seu quarto, onde o cristal estava, sentia-se pesada, irritada, com insônia. Retirou o cristal, entregou a outra pessoa com orientação espiritual e o ambiente clareou. Não subestime os sinais do seu corpo espiritual. 6. Relíquias de família com histórias de dor. Você pode herdar uma peça da avó, do bisavô, de um parente distante. Mas e se aquela peça foi usada em tempos de guerra, ou passou por tragédias familiares? Heranças carregam memórias, e algumas memórias não deveriam ser transmitidas. O jovem Leandro, 22 anos, estudante de história, herdou um relógio de bolso do bisavô. Era uma peça rara, de valor histórico, mas com ela vieram também sonhos pesados, sensação de perseguição e uma tristeza profunda. Descobriu mais tarde
que o bisavô havia vivido momentos muito violentos usando aquele relógio e que o objeto nunca havia sido limpo espiritualmente. Herança não é apenas material, é também energética. 7. Animais de estimação oferecidos como presente sem preparo. Não é incomum alguém presentear outro com um animal, achando que está fazendo um bem. Mas um ser vivo exige responsabilidade espiritual, emocional e física. Receber um animal sem preparo, sem intenção própria, pode gerar desequilíbrio para ambos. Regina, chefe de cozinha, recebeu um gato de uma cliente. Achou adorável no início, mas logo surgiram alergias, conflitos com os outros animais da casa e uma sensação de desorganização geral. Ao buscar orientação, entendeu que aquele gato precisava de um ambiente específico e que havia sido dado com a intenção de passar o problema adiante. Presentear com vidas não é um gesto de carinho, é uma grande responsabilidade. 8. Itens com símbolos estranhos ou que você não compreende. Símbolos têm poder. Podem ser portais, selos, representações de realidades espirituais que você talvez não conheça. Receber algo com inscrições, formas ou gravuras que você não entende pode ser arriscado. Arthur, 39 anos, que trabalhava com restauração de móveis, ganhou um espelho antigo com inscrições no verso. Achou curioso, colocou no corredor de casa. A partir daquele dia, os sons começaram a ecoar à noite e seus sonhos ficaram perturbados. Um sacerdote espiritual foi até o local e confirmou que o espelho havia sido utilizado em práticas de invocação. Nem tudo é arte. Nem todo símbolo é neutro. Agora que você conhece os 8 presentes que nunca deve aceitar sem reflexão profunda, é hora de abrir um novo olhar para o que entra na sua vida. Não aceite por educação, não guarde por obrigação. A energia da sua casa, da sua mente e do seu espírito depende disso. E se esse conteúdo te fez pensar, respira fundo e vem comigo para um momento especial. Você já recebeu algum presente que te trouxe um sentimento estranho? Alguma energia pesada que só percebeu depois? Conta para mim nos comentários. Quero muito saber a sua experiência. Aqui somos uma comunidade que cresce junto e aprende com cada história. E se esse conteúdo acendeu alguma luz aí dentro de você, não esquece de se inscrever no canal. Mas olha, não é aquele "se inscreve aí" genérico que todo mundo fala não. É um convite de verdade. Se você sente que esse tipo de reflexão toca a sua jornada, vem caminhar com a gente. Tem muito mais por vir. E com você aqui, tudo fica mais forte. Há algo muito importante que precisamos trazer à luz agora. O universo em que vivemos é profundamente simbólico e energético. Tudo vibra, tudo transmite, tudo reverbera. E os objetos, por mais simples que pareçam, são emissores constantes de energia. Aquilo que você coloca em sua casa, carrega consigo ou guarda por anos em uma gaveta esquecida, não está apenas ocupando espaço físico, está atuando no seu campo, interferindo nos seus pensamentos, emoções e até decisões. Às vezes você pensa que é apenas cansaço, mas o que está mesmo te drenando é aquele item que alguém deixou com você e que nunca mais saiu dali. Essa consciência precisa ser cultivada, especialmente em tempos como os nossos, em que vivemos rodeados de informações, influências e estímulos o tempo todo. O presente que parece inofensivo, o objeto que você ganhou sem pensar, pode se tornar uma âncora espiritual, segurando você em ciclos repetitivos, sabotando sua clareza, atrapalhando seus relacionamentos. Foi o que aconteceu com Márcia, uma professora de dança do interior da Bahia. Ela havia ganhado de uma aluna uma caixa de música antiga, vinda da Europa, segundo a história. O objeto era belo, enigmático, e logo foi colocado na sala de ensaio como peça decorativa. Mas com o passar das semanas, as alunas começaram a faltar. Acidentes estranhos aconteceram durante os ensaios e o ambiente antes vibrante passou a ser carregado. Foi numa conversa casual com um visitante espiritualista que ela foi alertada. O objeto poderia estar servindo como canal para memórias e energias antigas. Quando retirou a caixa e fez uma limpeza com sal grosso, oração e defumação, o clima melhorou drasticamente. E esse é apenas mais um exemplo do quanto ignoramos a realidade invisível por trás de certos presentes. Há também os casos em que o presente não foi dado com más intenções, mas simplesmente estava impregnado com cargas negativas. Pessoas que passam por situações traumáticas ou que carregam dores profundas tendem a deixar impressões energéticas nos objetos com os quais convivem. Ao presentearem esses itens, ainda que com carinho,
acabam repassando também aquilo que não conseguiram limpar em si mesmas. Isso não faz delas pessoas ruins, apenas inconscientes. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de sermos vigilantes com o que aceitamos. É essencial desenvolver o hábito da observação e do discernimento espiritual. Antes de aceitar qualquer coisa, pergunte a si mesmo: como me sinto ao tocar isso? Feche os olhos. Segure o objeto e perceba o que seu corpo e sua alma dizem. Se houver desconforto, não ignore. Se algo parecer estranho, questione. Não aceite por educação aquilo que pode comprometer sua harmonia. E isso vale também para ambientes. Presentes que chegam e mudam o clima da casa. Sabe aquele cômodo que antes era alegre e agora parece opressor? Aquele canto que antes era usado com frequência e agora ninguém quer passar por ali? Observe se por acaso algum objeto novo foi colocado ali. Pode ser um quadro, uma escultura, um móvel herdado, até uma lembrança de viagem. Se há mudança energética, há influência espiritual. E se há influência, é necessário agir. Mas o que fazer quando você percebe que já aceitou algo que te trouxe má sorte ou energia pesada? Primeiramente, não entre em pânico. O mais importante é não manter objetos em casa por medo ou superstição. O poder espiritual se manifesta com clareza quando agimos com consciência. O primeiro passo é fazer uma avaliação honesta dos itens que você tem guardado e questionar: esse objeto me traz paz ou desconforto? Me conecta com boas memórias ou me prende a dores? Sinto leveza ao vê-lo ou sinto minha energia baixar? Ao identificar algo que está desalinhado, existem 3 caminhos possíveis: desfazer-se do objeto com consciência, devolvendo, doando ou descartando com uma oração de liberação, purificá-lo com práticas espirituais, defumação com ervas como alecrim ou arruda, oração, exposição ao sol ou à lua, banho de sal grosso, quando o material permitir. Buscar orientação espiritual, se sentir que a carga é muito densa ou antiga. Não é necessário transformar isso em ritual complexo. A intenção clara e o respeito à sua própria energia já são grandes agentes de cura. O segredo está em não mais ignorar aquilo que o seu espírito já sabe. Há uma frase muito poderosa que diz: você não pode controlar o que os outros te oferecem, mas pode escolher o que aceita e guarda no seu templo interior. E o seu corpo, a sua casa, o seu coração, todos são templos. Eles precisam estar limpos, alinhados e protegidos. Agora pense comigo. Quantas vezes você já sentiu um não silencioso dentro de você ao receber algo, mas ignorou? Quantas vezes você guardou um objeto por pena, medo ou insegurança, mesmo sabendo que ele não deveria estar ali? Essa é a hora de fazer as pazes com sua intuição, de validar o que você sente, de confiar que seu campo espiritual sabe mais do que sua mente lógica pode explicar. Você não precisa mais se sobrecarregar com objetos que não te servem. Você tem o direito de viver em leveza, de se libertar, de limpar sua vida de tudo que não contribui para a sua paz. E esse processo começa agora, com consciência, com amor próprio e com espiritualidade ativa. Muitos pensam que o ato de dar algo é apenas um gesto simbólico, mas na realidade espiritual, presentear é um tipo de contrato, um acordo silencioso entre quem dá e quem recebe. Em várias culturas ancestrais, esse momento era tratado com extremo respeito. Presentes só eram dados após orações, bênçãos e cerimônias, pois compreendia-se que a troca não era apenas física, mas também vibracional. Hoje, na correria da vida moderna, esquecemos esse aspecto sagrado. Aceitamos objetos de mãos desconhecidas, sem saber de onde vêm, sem entender o que representam. E é aí que a porta se abre. Existe um princípio espiritual chamado retorno vibracional. Isso significa que tudo aquilo que você recebe em desequilíbrio pode, mais cedo ou mais tarde, gerar consequências. Um presente carregado de inveja, raiva ou intenção oculta pode parecer inofensivo no início, mas aos poucos vai se infiltrando em sua rotina. Você perde foco, o humor oscila, surgem desentendimentos, atrasos financeiros ou até mesmo doenças emocionais. E por mais que você tente buscar soluções externas, a origem continua ali, escondida naquilo que você aceitou sem questionar. Foi o que viveu Walter, um ex-técnico em informática que, aos 46 anos, decidiu mudar de vida e abrir um pequeno estúdio de pintura. Durante a inauguração, recebeu dezenas de presentes: tintas, pincéis, quadros, livros. Um dos quadros, trazido por um antigo conhecido, era uma imagem moderna, carregada de tons escuros e símbolos que Walter não compreendia. Colocou-o no ateliê por educação.
Desde então, começou a ter bloqueios criativos, dores de cabeça constantes e discussões inexplicáveis com clientes. O ponto de virada veio quando um cliente espiritualista comentou: "Esse quadro tem uma energia pesada. Você já pensou em tirá-lo daqui?" Walter retirou a peça, doou-a a uma galeria e, em poucos dias, sentiu-se renovado. Seus trabalhos fluíram novamente e a clientela retornou. Nada disso é coincidência. Na espiritualidade, tudo é vibração. E tudo que entra no seu espaço precisa ser compatível com aquilo que você deseja construir. Por isso é fundamental desenvolver um radar espiritual, um olhar que ultrapasse o físico, que perceba além da embalagem bonita ou das palavras gentis. Nem todo presente vem do coração. Alguns vêm do ego, outros da necessidade de manipulação, e em alguns casos, vêm até de pactos que não são seus. Há pessoas que entregam objetos como forma de transferir sua dor, sua energia negativa, ou até seus próprios fardos espirituais para outros. Isso pode soar duro, mas é real. E você não precisa mais carregar o que não é seu. Além disso, existe um outro aspecto pouco falado: os presentes espiritualmente carregados com intenções de dependência emocional. Por exemplo, quando alguém dá algo esperando que você sinta eternamente gratidão, obrigação ou dívida. Isso acontece muito em relações desequilibradas, em que o presente funciona como um grilhão emocional. Algo do tipo: "Eu te dei isso, então agora você me deve algo em troca." Essas dinâmicas adoecem relações, criam vínculos forçados e atrapalham o seu crescimento espiritual. Presentes não devem escravizar, devem ser ofertas livres de amarras que elevam quem dá e quem recebe. A história de Heloísa é um bom exemplo disso. Ela era enfermeira em um hospital comunitário e havia ajudado um paciente idoso a se recuperar de um momento delicado. O homem, muito grato, lhe presenteou com uma pequena caixa de madeira feita por ele mesmo. Até aí tudo bem. Mas depois de aceitar o presente, o homem passou a visitá-la com frequência, telefonar para sua casa, enviar cartas e esperar retorno. Sempre dizia: "Você ficou com a minha caixa. Agora somos ligados." A energia de gratidão se transformou em obsessão. Foi necessário intervenção familiar e até apoio psicológico para que Heloísa rompesse esse laço. E só depois que devolveu o presente com um pedido de perdão e liberação, sentiu-se livre da pressão emocional. Tudo isso mostra que nem sempre o presente é apenas o que parece. Muitas vezes, ele é um fio espiritual invisível, que nos conecta a histórias, pessoas e realidades que não escolhemos conscientemente. A pergunta que você precisa fazer agora é: quais presentes você está guardando? Mesmo sabendo que eles não fazem mais sentido. O que está aí, em cima do seu móvel ou guardado no fundo da gaveta? E que toda vez que você olha, sente algo estranho. Talvez uma angústia, uma tristeza, ou até uma sensação de estar preso a algo que você não consegue explicar. Isso não é exagero, é percepção. E o mais importante, ao identificar esses objetos, você não precisa agir com culpa. Lembre-se, livrar-se de algo que não serve mais à sua jornada é um ato de coragem espiritual. Não significa desrespeito, significa maturidade, significa proteger o seu campo, significa finalmente assumir o protagonismo da sua energia. Dizer não a um presente pode parecer, à primeira vista, um gesto rude ou ingrato, mas, na verdade, é um dos maiores atos de amor próprio e proteção espiritual que você pode oferecer a si mesmo. Em uma sociedade que nos ensina a aceitar tudo por conveniência ou educação, poucas pessoas têm a coragem de recusar aquilo que sabem, intuitivamente, que não faz bem. No entanto, quando você diz não a algo que fere sua paz interior, você está dizendo sim à sua liberdade espiritual. Muitos carregam o peso de objetos que nem escolheram, herdaram, aceitaram por impulso, guardaram por medo do que os outros pensariam, e assim, caminham com dores que não são suas, confusões que não pertencem a eles, e bloqueios que poderiam ser evitados se apenas tivessem aprendido a respeitar a voz interna que dizia: "Isso não é para mim." Veja o caso de Simone, uma assistente social de 47 anos que morava no sul de Minas. Ela havia recebido uma imagem sacra da mãe de um paciente. A mulher disse que a peça estava na família há décadas e precisava ser passada adiante para alguém com luz. Simone, comovida, aceitou. Colocou a imagem em sua estante e passou a fazer orações ali. No início parecia tudo bem, mas os meses seguintes foram marcados por uma série de episódios confusos. Sonhos estranhos, visitas inesperadas ao hospital, discussões em casa. Simone buscou ajuda espiritual,
e após um trabalho de leitura energética, descobriu que a imagem havia passado por rituais pesados e carregava uma energia ancestral de dor e aprisionamento. Ao devolver a peça com respeito e fazer uma oração de libertação, sentiu sua casa voltar a respirar leveza. A lição aqui é clara. Nem sempre o que vem com aparência de luz realmente irradia luz. Às vezes, o brilho é apenas uma camada que esconde uma história não contada. Outro ponto pouco falado, mas essencial, é o impacto das intenções sutis no momento da entrega de um presente. Uma pessoa pode sorrir, dizer palavras lindas, mas dentro de si estar vibrando ciúmes, carência ou até mesmo desejo de domínio. O presente, nesse caso, se torna um instrumento. Não há maldade evidente, mas há uma vibração desalinhada. E o universo percebe isso. Você percebe isso, só que a maioria das pessoas ignora esse chamado interno. É preciso desenvolver maturidade espiritual para compreender que nem tudo o que vem com laços e sorrisos é realmente um presente. Às vezes é um teste. Às vezes é um pedido de socorro disfarçado. Às vezes é uma corrente disfarçada de mimo. E você precisa aprender a dizer, com gratidão, mas não aceito. Não se trata de arrogância, se trata de alinhamento. Alinhar-se à sua própria energia, à sua intuição, ao seu propósito. Presentes devem expandir, não limitar. Devem trazer leveza, não peso. Devem ser oferecidos com amor verdadeiro e não com expectativas escondidas. Há uma prática espiritual simples que pode te ajudar nesse processo, o ritual do discernimento. Sempre que alguém te oferecer algo, especialmente se for um objeto que ficará na sua casa ou junto ao seu corpo, feche os olhos por um instante, respire fundo, segure o objeto com as mãos e pergunte em silêncio: isso é para mim? Isso vai me fazer bem? Isso me conecta com luz ou com sombras? Confie na resposta que virá. Pode ser uma sensação no estômago, um arrepio leve, um sentimento de paz ou inquietação. O corpo fala o que a alma já sabe. E se você perceber que algo já presente em sua vida não ressoa mais com quem você se tornou, não hesite em deixá-lo ir. A cada ciclo da nossa jornada, precisamos fazer pequenas limpezas, espirituais, emocionais e materiais. O desapego consciente abre espaço para que o novo entre, o novo que vibra com sua frequência atual, e não com o passado que você já superou. Foi o que fez Davi, um artesão de 33 anos que morava em uma vila de pescadores. Ele guardava uma garrafa esculpida por um tio-avô falecido. Por anos, manteve o objeto por ser de família, mas algo naquele objeto o inquietava. Ao estudar mais sobre a história do tio, descobriu que ele havia se envolvido com práticas espirituais densas, e a garrafa havia sido usada em rituais de fechamento de caminhos. Davi não teve dúvidas. Agradeceu, fez uma prece e entregou o objeto à natureza, no mar, com sal, sol e silêncio. Desde então, sua vida financeira, antes estagnada, começou a fluir. Isso nos ensina que o que você aceita te molda, e o que você rejeita com sabedoria te liberta. A vida é feita dessas escolhas invisíveis. Entre aceitar um presente por medo de magoar alguém ou proteger sua alma, escolha sempre sua paz. A verdadeira espiritualidade começa com pequenos atos de respeito interior. A essa altura do vídeo, talvez você já esteja se lembrando de 1 ou 2 objetos que tem aí na sua casa. Coisas que você nunca entendeu bem por que guardou. Presentes que você não teve coragem de se desfazer. Objetos que vieram com a vida e ficaram sem você ter parado para se perguntar se ainda fazem sentido. E é aí que começa o trabalho mais profundo. O desvinculamento. Desvincular-se de um presente não é apenas tirá-lo da estante. É um ato simbólico e energético. É dizer, eu encerro esse ciclo, eu liberto essa memória, eu escolho outra frequência para a minha vida. Pode parecer simples, mas o que acontece no invisível quando você solta algo com consciência é gigantesco. Você abre espaço para a luz, para o novo, para a cura. Existem objetos que funcionam como gatilhos espirituais silenciosos. Um presente que veio com boas intenções, mas foi aceito num momento de dor, pode estar ancorando aquela emoção no seu campo até hoje. Um brinco que você usava numa fase de relacionamentos tóxicos. Uma almofada que ficava no sofá quando você chorava toda noite. Um caderno com anotações de um tempo que já não te representa. Nada disso precisa continuar com você. E quando você escolhe fazer essa limpeza, pode ter certeza. Seu campo começa a se reorganizar. É como abrir janelas depois de anos de casa fechada. A luz entra, o ar circula, os ruídos cessam. A intuição volta.
a leveza reaparece, a inspiração flui. Uma das formas mais poderosas de iniciar esse processo é a prática do desapego consciente. Funciona assim: reserve um dia para caminhar pela sua casa. Entre em cada cômodo com a intenção clara de observar. Não julgue nada ainda. Apenas olhe com profundidade. Ao se deparar com objetos que lhe causam qualquer desconforto ou dúvida, toque neles com as mãos e pergunte: você ainda faz parte da minha história atual? Se a resposta for não, mesmo que seja um não silencioso, agradeça por tudo que aquele objeto representou e inicie o processo de desligamento. Alguns itens poderão ser doados, outros devolvidos, outros reciclados, ou até mesmo descartados com um ritual de gratidão. O importante é que o movimento seja feito com presença. Você não está apenas organizando a casa, está organizando sua alma. E se você sentir que precisa de ajuda nesse processo, recorra a práticas de purificação que estejam alinhadas com a sua fé. Seja um banho de ervas, uma oração, uma defumação com alecrim, um momento de silêncio e vela acesa. Não importa a forma, o que importa é a intenção. A espiritualidade responde à sinceridade da sua busca. É bonito perceber como, quando abrimos mão de um objeto carregado, o universo se movimenta. Muitas vezes, depois de limpar um espaço, uma nova pessoa aparece, uma oportunidade surge, uma cura se manifesta. Isso acontece porque a energia estava estagnada, presa, ocupando o lugar de algo que precisava chegar. Foi exatamente isso que viveu Ana Luísa, 50 anos, terapeuta ocupacional. Durante a pandemia, ela havia ganhado um pequeno espelho de uma vizinha, como símbolo de proteção contra maus espíritos. Ana achou estranho o objeto, mas aceitou por educação. Colocou-o na entrada de casa e, coincidentemente ou não, passou a viver períodos de profundo esgotamento emocional. Ao fazer uma limpeza espiritual com um grupo de mulheres da sua comunidade, percebeu que o espelho era o que chamaram de espelho de retorno invertido, ou seja, ao invés de proteger, sugava a energia do ambiente. Retirado, enterrado e neutralizado, a casa se iluminou, literalmente. Luzes que piscavam pararam, barulhos cessaram, o sono voltou. Por isso, guarde esta verdade. O que você tolera, você alimenta, e o que você limpa, você cura. Você não precisa carregar objetos por medo de magoar alguém. A sua paz vale mais, sua energia vale mais, sua caminhada espiritual vale mais. E aqui vai um lembrete importante. Nunca descarte um presente com raiva ou ressentimento. Isso só cria mais vínculo. Libere com amor. Agradeça pela função que o objeto teve, mesmo que tenha sido ensinar. Agradeça à pessoa que deu, mesmo que a intenção tenha sido equivocada. O ato de liberar é, acima de tudo, um ato de elevação. E quando você faz isso, você não apenas solta algo externo, você cresce por dentro. Para encerrar esse bloco, te deixo com uma imagem. Imagine que cada presente que você já recebeu é um fio de energia entre você e a pessoa que o entregou. Agora imagine que você segura uma tesoura dourada, feita de luz, e vai cortando esses fios um por um, com gratidão, com paz, com força. Ao final, o que resta é você mais leve, mais inteiro, mais você. Agora que você percorreu toda essa jornada, talvez esteja sentindo um misto de alívio e clareza. Não é para menos. Poucas coisas são tão libertadoras quanto compreender que você tem o poder de decidir o que entra e o que permanece na sua vida, inclusive quando se trata de presentes. Durante anos, fomos condicionados a aceitar tudo o que nos oferecem, como se recusar algo fosse uma afronta, como se dizer não, obrigado, fosse um ato de desrespeito. Mas a verdade é que ao aceitar o que não ressoa com você, o desrespeito é consigo mesmo. É como abrir a porta da sua casa e deixar que qualquer um entre sem tirar os sapatos. A poeira não é deles, mas é você quem vai respirar. A escolha de não aceitar certos presentes ou de se desvincular deles é profundamente espiritual. Você está dizendo para si mesmo: eu respeito minha intuição, eu honro minha história, eu me protejo. Isso é maturidade emocional, é sabedoria energética, é crescimento espiritual. E é lindo observar que, quando essa limpeza é feita, a vida se reorganiza ao redor de você. Pessoas que não somavam se afastam naturalmente. Situações que pareciam travadas começam a fluir. Caminhos que estavam escuros são iluminados. Por quê? Porque você se limpou de ruídos invisíveis que até então estavam bloqueando a sua jornada. Mas cuidado! Esse novo espaço que se abre precisa ser preenchido com consciência. Não basta tirar o que faz mal,
É preciso cultivar o que faz bem. Se desfazer de presentes negativos abre a porta, sim. Mas o que vai entrar a partir de agora depende da sua intenção. Por isso, encha sua casa com objetos que tenham alma, com memórias que te fortaleçam, com símbolos que te representem de verdade. Pode ser uma pedra que você achou num momento especial, uma carta escrita à mão, um quadro que te inspire, uma flor que você colheu num dia feliz. Esses pequenos detalhes têm um impacto tremendo na sua energia. E mais do que objetos, encha sua vida de rituais que lembrem quem você é. Comece seus dias com um agradecimento silencioso. Tenha um cantinho de paz, nem que seja uma cadeira perto da janela. Tome chá olhando o céu. Escreva para si mesmo. Ria mais. Silencie mais. Viva com intenção. Tudo isso forma a base para uma vida limpa, leve e protegida. Uma vida onde os presentes que chegam são bênçãos e não fardos. Onde cada objeto ao seu redor reforça quem você quer ser e não quem você já deixou de ser. E se algum dia, lá na frente, alguém te oferecer algo que te cause dúvida, lembre-se deste roteiro. Lembre-se de tudo que falamos. Pare, respire, pergunte ao seu coração: isso me eleva ou me puxa para baixo? A resposta virá, ela sempre vem, e você saberá o que fazer. E agora, com o coração aquecido, com a alma mais leve e o espírito em paz, eu te convido para seguir com a gente nesta caminhada. Aqui neste canal, criamos uma comunidade de pessoas que não tem medo de mergulhar fundo, de transformar feridas em asas, de fazer da fé e da consciência o seu próprio templo. Se você sentiu que esse vídeo tocou algo em você, se inscreva no canal agora mesmo. Mas não apenas como quem aperta um botão. Inscreva-se como quem diz: eu quero estar mais perto do que me desperta. E mais, compartilhe nos comentários a sua história. Você já recebeu algum presente que depois percebeu que te fez mal? Como você lida com objetos carregados emocionalmente? Você já fez alguma limpeza energética que mudou sua vida? Queremos ouvir você. Queremos construir esse espaço de troca, de cura, de verdade. Quando você escreve, você não só se liberta, você inspira. Outras pessoas vão ler sua história e perceber que não estão sozinhas. E isso é o que mais importa. Se esse conteúdo te fez bem, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Alguém que está carregando fardos invisíveis, sem nem perceber. Um simples envio pode ser o início de uma libertação. E que ao encerrar esse vídeo, você olhe ao redor com novos olhos. Que cada objeto na sua vida seja uma escolha, não um peso. Que cada energia à sua volta seja alinhada com quem você está se tornando. Que você nunca mais aceite um presente por medo, por pena ou por obrigação, mas sim, que você viva uma vida tão autêntica que cada oferta recebida seja reflexo da sua luz. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E lembre-se, você merece uma vida leve, limpa e protegida.